minutinho aí, é só enquanto eu acerto aqui as coisas, que ainda não chegou agora. Carol, por favor. Eu mandei aqui um arquivo onde está a... Pronto, Eliane, olha aí, vê se deu certo. Para ela abrir, nós temos que... Ó, o seguinte, o assunto das festas ele é muito extenso. Então, você entrar também no Best Friends, no Telegram. Entrar no Telegram, né? Mas aqui pelo computador eu não consegui entrar. O teu celular, meu amor. Gente, o marido apanhando, daqui a pouco ele volta. Vai dar tudo certo. Sim, estou ouvindo perfeitamente, vendo também. Eu só estou vendo, ouvindo não. Estava ótimo, eu estava vendo e estava ouvindo também. Eu só estou enxergando a tela. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Agora não, ouvindo agora, não. Me ouvindo. Então, eu vou ficar ouvindo sem vocês. câmera, porque a câmera do meu notebook ela não é boa. Quem está me ouvindo, dá um oi aí, por favor. Agora eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Agora eu ouço. Então eu estou ouvindo, né? Então, beleza. Pronto, cabeção, agora deu certo. Aí, quando você for passar, você dá um toque, me avisa? Tá, eu vou avisando aqui.
Então, pessoal, nós vamos lá, vamos começar, tá? Ó, eu já dei esse estudo até na igreja lá, o Thaleson estava lá, mas eu peguei esse slide do Tiago Tis. São 100 slides, né? São 100 slides. É enorme aí o estudo, porque eu achei esse dele bem completo, né? O Tiago Tis. Então, eu pedi permissão para ele para eu usar, então tá tudo de boa. Então, vamos lá, Eliane, pode passar aí o slide aí. A Eliane está comandando o slide lá em outro notebook. Então, nós vamos estar estudando sobre as festas do Senhor, né? Então, as festas são essas aí, né? A Páscoa e os pães asmos, que a Páscoa era no dia 14, os pães asmos eram no dia 15, então você matava o cordeiro no dia 14 e você assava o cordeiro e comia no dia 15, porque você matava ele perto das 6 horas para comer no dia 15, que era Páscoa e pães asmos. Depois vinha primícias, Pentecoste. Pentecoste ele era 50 dias depois da festa das primícias. Aí, no primeiro dia do 7º mês, tinha as trombetas, expiação e tabernáculo. Então, vamos passando aí, Liane. Então, Baixa só um pouquinho o volume do teu notebook. Deixa eu ver. Por causa do Telegram. Será? Então, vou baixar. Eu vou sair do Telegram. Eu vou sair daqui. Pessoal, porque eu estou no Telegram, eu vou sair do Telegram. No meu áudio, Telegram. Pronto, eu vou sair do Telegram, vou ficar só no Meet. Então, vamos lá. Pode ir, Leandro, pode passar. Vamos adiantar, né? Porque a gente tem que correr aqui na próxima. Então, aqui são as festas. A Cleide aí, minha irmã, está trabalhando, mas está aqui com a gente. Liane, passa, Liane. Já falei. Pode ir, né? Pode passar isso aí, só a introdução. A gente vai ver as festas do Novo Testamento, né? Aí tem aí os textos de Mateus, mas eu não vou ler. Depois eu vou disponibilizar aí no grupo todo o PDF para você estar lendo, tá? Aí vai ter os textos. Pode ir, Liane, pode continuar. Os textos, né? Aí vai ter os textos também em Coríntios, né? E tudo. Mostrando que as festas, o que é que são as festas? Elas são sombras daquilo que elas são sombras, né? São sombras da realidade, as festas. Então, para a gente entender as profecias, as coisas, tem que entender as festas. Pode ir, Liane. Eu estou aqui no lugar e ele não está em outro. Esse meu notebook aqui, ele está meio ruim, né? Vai, Liane. Vai, pode passar. Então, em Gênesis, né? Em Gênesis, para você entender, você tem que começar, tudo começa em Gênesis, né? Gênesis, capítulo 1, versículo 14, vai dizer, né? Que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, estações, para dias e anos. Né? Então, essa palavra aqui, estações, é exatamente o tempo das festas. São tempos determinados por Deus. Né? Aí, Levíticos, no capítulo 23, vai dizer, né? E o Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel e diga-lhes, né? As festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão, serão santas convocações. São estas minhas festas, né? 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será sábado e descanso solene, santa convocação. Não faça trabalho algum, é um sábado, dedicação ao Senhor, né? Para que vocês não morram, né? Estas são as festas fixas do Senhor, as santas convocação pelos tempos determinados. Então, essa palavra lá, estações, sinais, estações, são tempos determinados. É a palavra moed na Bíblia, moed, né? Que tanto ela serve para festas como para tempos determinados. Vai, Liane, pode ir. Liane. Então, eles são os moedes, né? Que são os tempos determinados de Deus, né? É por isso que lá quando, em Atos, capítulo 1, os discípulos vão dizer assim, ó, Senhor, quando é os tempos e as estações que tu vai devolver o reino a Israel? Exatamente isso aí, é os moedes, né? Quando era o moed, né? Aí aquele tempo e estações era o cromos e o kairos, né? Mas tem o mesmo significado da palavra moed no Antigo Testamento. Vai, Liane, vamos passando. A gente tem que... Avisa para entrar. O pessoal vai entrar pelo Meet lá. Aí ele vai estar pedindo o pessoal que está no Telegram
para que elas entrem pelo Meet, né? Porque senão não vai dar para acompanhar. Então, pessoal, são os moedos, são os tempos determinados por Deus. E as festas, elas são. Quando você entender as festas, você vai entender a profecia. Você vai entender o Apocalipse, você vai entender muita coisa. O que acontece no Apocalipse são o que acontece nas festas. Então, essas passagens aqui, você vai ver todas as passagens que estão no Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio falando sobre as festas, né? Aí vai ter as santas convocações, aí cada passagem ela vai estar falando, e isso aí eu vou disponibilizar, depois vocês pegam, e é legal, para que vocês leiam o texto, leiam o texto que está em Êxodo, que está em Levítico, que está em Números, que está em Deuteronômio, falando da mesma coisa, porque eles têm acréscimo, tem coisas que tem num texto, mas não tem no outro. E Moisés ele foi acrescentando algumas palavras que vão ser chave para o estudo das festas e para o estudo dos sinais do tempo. Pode ir, Eliane. Não, pode mudar essa aí, pode passar. Então, tá aí, as festas, elas tinham, né, ela tinha 3 santas convocações, né? Tinha as 3 principais festas, que era a Páscoa, que a Páscoa fala da libertação da escravidão do Egito. O Pentecostes, que nós vamos estudar aqui, na hora que a gente for estudar sobre o Pentecostes, vocês vão ver assim, uma coisa tremenda, porque o Pentecoste, o primeiro Pentecoste, ele acontece no dia que Deus ele desce lá no monte, o monte está fumegando, o primeiro Pentecoste, né? O Pentecoste ele fala da aliança do Sinai, e a festa do tabernáculo fala de Deus habitando no meio do povo. Então, essas são as 3 santas convocações. Vai, Liane, pode passar. No outro slide, vai dar para ver melhor as 3 santas convocações, né, da Bíblia. Então, aí, as 3 santas convocações são essas, né? A festa dos pães asmos, que incluía a Páscoa, os pães asmos e as primícias. Quando você ia para a festa dos pães asmos, você participava da festa dos pães asmos, da Páscoa e da primícia, porque elas aconteciam ao mesmo tempo, né? Aí tinha 50 dias, passava 50 dias. Depois de 50 dias havia o Pentecoste. Pentecoste é a única festa que ela está sozinha, né? Pentecoste. Depois, no mês 7, ia acontecer as outras festas, né, que são chamadas festas das colheitas, a festa das cabanas, que tinha trombetas, expiação e tabernáculo. Então, as 3 santas convocações eram exatamente isso. A primeira santa convocação, você ia para participar da Páscoa, pães asmos e primícias. Na segunda santa convocação, você participava do Pentecoste. E na terceira santa convocação, você participava da festa das trombetas, da expiação e do tabernáculo. Então, 3 festas eram no mês, uma festa era no mês separado, e as outras 3 festas aconteciam no mesmo mês. Então, esses eram os 3 tempos de peregrinação que o povo de Israel fazia, né? O povo de Israel ele peregrinava 3 vezes. Primeira para Páscoa, asmos e primícias, a segunda para o Pentecoste e a terceira para trombetas, expiação e tabernáculo, né? Se você prestar bem atenção, cada festa ela vai demorar, as 3 últimas festas elas vai demorar na faixa de 15, de quase um mês. Ela vai ser 10 dias da trombetas até expiação, passa 5 dias, depois vai ter, aí dá 15, né? Aí depois vai ter o tabernáculo, que são mais 7 dias. Então vai dar 22 dias de festas no mês 7. Então, um período assim, quase o mês todo, né? De festas. Vai, Eliane, passa aí. Só para vocês entender como era a divisão das festas, né? Eles não iam para um e voltavam para outro, e voltavam para outro, e voltavam não. Eles iam para essas festas, né? Então, nós vamos ver aqui a Páscoa. Eu estou falando rápido, pessoal, porque senão não dá tempo, né? Depois eu dou o PDF, vocês pegam aí o PDF, vocês pegam os textos da Bíblia, vocês vão estudar com bem calma e vocês vão entender todo o processo, né? Mas aqui a gente vai dar... É o que eu estava falando para a Eliane, não é o estudo, é uma introdução para que vocês possam estudar. Vai, Eliane, pode passar. A festa da Páscoa era um memorial, né? Então, aí, eu não vou ler o texto, vocês vão, depois que eu ler o texto, eu só vou ler essas partes que estão sublinhadas, né? Que estão em negrito, né?
O Senhor disse a Moisés e Arão, né, na terra do Egito, né, que esse mês da libertação era o principal, era o primeiro, ia se tornar o primeiro mês do ano, né? Agora, o povo de Israel, ele comemorou o ano novo dele, né? O ano novo agora na festa das trombetas, né? Mas pelo calendário bíblico, o ano novo, ele é na festa da Páscoa. Essa diferença, né? Pelo calendário bíblico, né? O ano novo começa na Páscoa. Pelo calendário do povo de Israel hoje, é no dia das trombetas. Você pode me perguntar isso, por que hoje é no dia das trombetas? Porque foi no dia das trombetas, se eu não estou enganado, que eles voltaram para Israel em 48. Né? Por isso que eles comemoram, né, agora o ano novo a partir das festas das trombetas. Foi quando eles voltaram para Israel em 1948. Então, eles comemoram por causa do 1948 ou é por causa quando eles conquistam Jerusalém, né? Que eles tomam Jerusalém, que é em 68. Então, é uma dessas datas, por isso que o ano novo judaico hoje é diferente do calendário da Bíblia. Vai, Liane, pode passar, né? Aí vai dizer, né, que ele tem que matar um cordeiro sem defeito, né? Tem que consagrar, né? Aí, aqui é o outro texto, né, que vai estar falando sobre as festas, né? Que eles tinham que comê-lo prontos para viajar, eles tinham que estar com sandálias nos pés, com cajado na mão, que a festa era a Páscoa do Senhor, né? Que a festa da Páscoa significa passagem, né? Passarei pela terra do Egito, né? Outra coisa importante aqui que o texto vai dizer, né? Que o sangue será um sinal. A gente tem que prestar bem atenção nisso. O sangue será um sinal, né? Quando eu vi o sangue, passarei, né? Por cima, né? Aí vai ser um estatuto perpétuo, né? Aí ele vai aqui falar no versículo 26, né? Quando seus filhos perguntarem que rito é esse, aí vocês vão explicar, né? É o sacrifício da Páscoa do Senhor, né? Que passou por cima, né? Do filho de Israel no Egito, né? E livrou as nossas casas. Então isso aqui é muito importante para a gente entender as profecias. Vai, Liane, pode ir. Estou correndo aqui, irmãos, porque é muito slide, é muito texto da Bíblia, né? Aí, continuando aqui o texto da Páscoa, ele vai dizer, esta será dedicada ao Senhor, porque nela, né, o Senhor tirou a terra do Egito, né? Devemos comemorar em geração. Isso aqui é bem importante, ó. Depois de ser circuncidado, comemorará a Páscoa, né? Aí, outra coisa aqui importante nesse texto aqui, que ele vai dizer assim, nem lhe quebrará nenhum osso. O cordeiro não podia ter nenhum osso quebrado. Isso também é profético, né? Se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, né, que primeiro o estrangeiro tem que ser circuncidado, né? Depois poderá comer a Páscoa. Ele será como natural da terra, né? Então, olha bem aqui que cada vez Deus ele vai acrescentando uma coisa, né? O que era a circuncisão naquele tempo? A circuncisão era a aliança de Deus com Moisés, com Abraão e o povo de Deus. Qual era o sinal? Era a circuncisão. Então, quando o estrangeiro ele queria participar, ele estava... Por que Deus está falando isso? Porque muitos egípcios saíram com o povo de Israel do Egito. Não saiu só o povo de Israel. A Bíblia diz que saiu um misto do Egito, né? Egípcios que acreditavam no Deus de Israel e egípcios que tinham casado com o povo de Israel. Então, Deus está dizendo, olha, quando o povo sair, tiver um estrangeiro e ele quiser participar, ele é circuncidado. Quando ele for circuncidado, ele vai ser como natural. Deus ele já estava profetizando aí as nações, os gentios participando, né? Como é que os gentios vão participar? Quando eles entrarem no concerto, na aliança com Deus. Então, isso aqui gera uma profecia para o que vem mais na frente. Pode ir, Eliane. Eu estou correndo, pessoal, porque é muita coisa aí, senão não vai dar tempo de falar. Tá todo mundo ouvindo, tá beleza, tá que ninguém está reclamando, pode ir. Né? Então, aqui tem um texto de Levítico, pode passar, Eliane. Esse slide é só mostrando aqui o dia, né? Não, é que eu estou passando aqui rápido, porque eu vou mostrar os textos, depois eu vou explicando, né? Aqui é o texto de Números, que vai estar explicando novamente sobre a Páscoa, né? Vai dizer que é no primeiro ano, né? No primeiro mês do segundo ano, porque aqui já tinha se passado um ano, né? E vão celebrar a Páscoa, né? No tempo determinado, nos moedes, né? No dia 14 do mês, no crepúsculo da tarde, a Páscoa, né? No tempo determinado, né?
celebrarei a Páscoa, aí ele vai falar novamente no dia 14, aí aqui já tem um acréscimo que não tinha no livro de Êxodo, né? No livro de Êxodo, o que é que diz, né? Fala do estrangeiro, se o estrangeiro poderia ou não participar da Páscoa. Aí Deus diz, pode participar, desde que tenha circuncidado. Aqui já tem o que? Um acréscimo. Por quê? Porque no versículo 6 vai dizer assim, ó, houve alguns homens que estavam impuros, né? Por terem tocado em cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhe disseram, estamos impuros, né, por termos tocado em cadáver de uma pessoa, né? Porque havemos de ser privado, né, de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado. Aí Moisés ele vai consultar a Deus, né? No versículo 9, Deus vai responder para Moisés, né? Então o Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, quando algum de vocês ou um dos seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com o morto ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim ele celebrará a Páscoa do Senhor. Olha aqui o acréscimo que Deus faz aqui, né? Lá o estrangeiro podia participar. Aqui é o impuro. Por quê, irmãos? Porque nós ainda somos pessoas que temos a velha natureza dentro de nós. Deus já sabia, e Deus aqui ele já está antecipando, né? Aí esse texto aqui, quando você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor, então ele diz assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Né? É a mesma coisa que o apóstolo, que Deus está dizendo aqui para Moisés. Olha, mesmo se a pessoa estiver impuro, coma da Páscoa. E o apóstolo Paulo ele vai falar a mesma coisa em outras palavras. O apóstolo Paulo ele vai dizer, o que é que ele vai dizer, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, quer dizer, mesmo que você não esteja totalmente puro, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. O pão e o cálice ali que o apóstolo Paulo estava falando era o quê? A morte de Cristo, que era o quê? A Páscoa. Né? Então aqui nós já temos um acréscimo do texto lá, né? Aí mais embaixo vai falar do pão sobre o pão, pão sem fermento, né? Que nenhum dos seus ossos vai ser quebrado, né? E também, aí aqui ele vai dizer outra coisa, né? Que também já é um outro acréscimo que não tem êxodo. Ele vai dizer assim, ó, no versículo 13, já no finalzinho, ele vai dizer assim, ó, porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse homem será eliminado do seio do povo. Então, o que é que quer dizer? Se você estava puro, se você tinha oportunidade de participar e você não participa, o que é que acontece? Você é eliminado do povo. Então, as pessoas que não querem tomar parte, né? Quem não toma parte da morte de Cristo, né? Do sacrifício de Cristo, que era representado ali pelo Cordeiro Pascual, né? Ele também, mesmo que ele esteja aparentemente puro, ele vai ser morto. Né? Então, isso aí vai estar falando de muitas coisas que vai nos remeter lá para o nosso tempo, né? Para o tempo da vinda de Jesus. Né? Porque se nós não tomarmos parte da morte de Cristo, né? Do sacrifício de Cristo, aquele que não toma parte com Cristo, mesmo ele aparentemente estando puro, ele vai ser morto. Ele vai ser estipado do meio do povo. Então, aqui, por isso que é legal você ler todos os textos, porque cada texto, Moisés, Deus vai dando um acréscimo, Deus vai dando alguns acréscimos importantes para nós. Vai lá, Eliane, pode passar. Essas eu vou passar bem rápido, que é para a gente poder entrar no mais importante. Aí, em Deuteronômio vai repetir novamente, né? No mês de Abib, a Páscoa, né? O mês de Abib, que é o primeiro mês, né? O Senhor Deus o tirou da terra do Egito, né? No lugar... Aí, aqui já é outro acréscimo. Ó. O primeiro acréscimo, o estrangeiro pode participar. O segundo acréscimo, o impuro pode comer a Páscoa. Agora, olha o terceiro acréscimo que Deus dá aqui. Deus vai dizer assim, que a Páscoa, quando vocês entrarem na terra, ela tem que ser celebrada onde? No lugar que o Senhor escolher para ali habitar o seu nome. Então, Deus aqui ele já vai dar um novo acréscimo, porque o povo
tá para entrar dentro de Jerusalém. Então, Deus, na Terra Prometida. Então, Deus dá um acréscimo. Ó. A Páscoa, o estrangeiro pode comer? Pode. O impuro pode comer? Pode. Mas aonde é que deve se comer a Páscoa? No lugar que o Senhor escolheu. E aí, onde foi que Deus escolheu? Qual foi o lugar que Deus escolheu? Jerusalém. Por isso que todo mundo fazia peregrinação para Jerusalém. Né? Por quê? Porque era o lugar que o Senhor escolheu. Então, vocês estão vendo que cada texto está nos acrescentando alguma coisa, né? Aí vocês vão ver lá na frente que aqui o monte é Jerusalém. Quando chega no Novo Testamento, o monte é Sião. Né? Vai ter uma mudança. Né? Isso aí. Aí vai falar aqui da carne, né? Da carne do animal que vocês sacrificarem à tarde, no primeiro dia, nada deve ficar até a manhã seguinte. Não podem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhe dá, a não ser no lugar que o Senhor Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Né? Aí faz o sacrifício da Páscoa, que ele vai ser ao pôr do sol, né? E que tem que comer a carne. Vai, Liane, pode passar. Eu estou correndo, pessoal, espero que vocês estejam entendendo. Né? Não, porque aqui é só para vocês terem uma ideia. Aqui é um esboço sobre a Páscoa. Vai, Liane, pode passar esse slide. Depois vocês vão poder ver, é um esboço de cada texto, né? Aí nós vamos ver agora a Páscoa no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento ela era sombra. No Novo Testamento, há o cumprimento da Páscoa. Qual é o cumprimento da Páscoa? No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, o que é que João vai dizer? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa linda. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse, depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existe antes de mim. Olha bem, João ele diz assim, ó, eis o Cordeiro de Deus. Né? Sabe aquele cordeiro que a gente sacrifica todo ano na Páscoa? Aquele cordeiro ali, ele é só a sombra desse cordeiro que vai aparecer agora, que é o cordeiro perfeito, que é o Cordeiro de Deus. Né? E o que é que João vai dizer aqui? Que ele já existia antes de mim. Né? Mas se nós formos ver, João era 6 meses mais velho do que Jesus, né? Porque João nasce 6 meses antes de Jesus. Então, pela idade, né, do nascimento aqui na Terra, João era mais velho. Mas João sabia que esse cordeiro, ele existia antes dele. Lá em Apocalipse vai dizer que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Vai, Eliane, pode passar. Isaías 53, né, aquele texto, o que é que vai dizer? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né, ele levou sobre si. Por causa das nossas transgressões, né, ele esmagado, e por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, né? Sobre ele a iniquidade de todos nós, repousou a iniquidade de todos nós. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. O que é que Isaías está falando aqui? Isaías está comparando, né, o Messias com o Cordeiro da Páscoa. Vai, pode passar. Aí, olha o que é que Pedro vai fazer. Pedro vai pegar o texto de Isaías, Pedro vai pegar aqui o texto de Isaías, e Pedro ele vai jogar o texto de Isaías para Jesus. Ele vai dizer, ele não cometeu pecado algum. Aqui Pedro já acrescentou, porque Isaías não disse que ele cometeu pecado algum. Mas Pedro está dizendo que ele não cometeu pecado algum. Por que Pedro disse que ele não cometeu pecado algum? Porque o cordeiro que era morto na Páscoa, ele era um cordeiro sem defeito. E nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça. Mas entregamos aquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo... Falhou o áudio? Foi? Então vou falar. Né? Pedro ele faz um acréscimo aqui. Né? Ele vai dizer que ele não cometeu pecado. E nenhum engano se achou na sua boca. Aí lá no versículo 24 ele vai dizer, ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. E no 25 ele vai dizer, e éramos como ovelha desgarrada. Pedro aqui está fazendo o quê? Uma interpretação do capítulo 53 de Isaías e jogando essa interpretação sobre Jesus.
que é o Cordeiro imaculado e sem defeito, que não abre a sua boca. Vai, Liane, pode passar. Aí, João 19, olha o que é que João 19 ele vai dizer. Tá, pessoal? Estou falando rápido porque eu expliquei. São 7 festas, e aqui é só a introdução, só para vocês terem uma base, né? Versículo 31 vai dizer, né, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era o grande dia, o dia do sábado, rogaram a Pilatos que quebrasse as suas pernas, né? Quebrar as pernas do primeiro e a do outro, né? Aí no versículo 33 vai dizer, né? Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Por isso que o Cordeiro da Páscoa, ele não podia ter os ossos quebrados. Porque Deus ele já estava tipificando até nos ossos do Cordeiro, né? A como seria a morte de Jesus. Aí no versículo 36 vai dizer, para que se cumprisse a Escritura, que nenhum dos seus ossos será quebrado. Aí lá no Salmo 34, versículo 19 e 20, vai dizer, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Então, a gente está vendo aqui que tudo que aconteceu lá na Páscoa, né, era uma tipologia do que literalmente aconteceria na vida de Jesus. Vai, Liane, pode passar. Aí em Coríntios aqui, né? Em Coríntios vai estar dizendo, né? Eu vou ler só o versículo 7 para a gente correr, né? O versículo 7 vai dizer, Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi crucificado, né? Mas no começo ele vai dizer, não é bom esse orgulho que vocês têm, né? Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leva toda a massa, a gente vai ver isso aqui mais na frente, né? Joguem fora o fermento velho para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi crucificado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, Cristo, nosso Cordeiro Pascual, né? Aquele Cordeiro era só a tipologia de Cristo. Vai, Eliane. Pessoal, estou correndo aqui, mas ainda estamos na Páscoa, viu? Não sei nem se eu vou conseguir falar todos. Eu vou falar o que der, que não der, a gente passa, né? Aí em Romanos, Paulo vai dizer, né, que Cristo morreu em nosso favor, fomos justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus por meio dele, né? Porque o anjo da morte passa lá sobre as casas lá no Egito, né? E fomos reconciliados com ele mediante a sua morte. Então aqui o apóstolo Paulo, ele continua falando ele está falando aqui da Páscoa, né? Mas ele está usando outras palavras. As pessoas que estavam ouvindo o apóstolo Paulo estavam entendendo o que Paulo estava falando, né? Vai, Eliane, pode passar. Aí lá em Apocalipse, olha o que é que vai aparecer lá em Apocalipse. Vinha um cordeiro que parecia que estava morto, né? Aí lá no capítulo 13, versículo 8, vai dizer, e adoraram todos que habitavam sobre a terra, esses cujo nome não estava escrito no livro do cordeiro, que foi o quê? Morto desde a fundação do mundo. Então, aquele cordeiro, ele já tipificava Cristo que havia sido morto desde a fundação do mundo, né? Então, a gente vai ver aqui que como as festas elas estão entranhadas em toda a Bíblia, né? Lá no Êxodo, lá no Levítico, lá no Números, lá em Isaías, lá nos Evangelhos, João falando, fez o Cordeiro de Deus, nas cartas de Paulo, e a gente vai ver o Cordeiro de Deus, né? Que foi morto desde a fundação do mundo. Então, toda a Bíblia está entranhada de passagens que falam sobre isso. Vai, Eliane, pode passar. Isso aqui é só a introdução, depois vocês vão ter aí o slide, né? Aí são as festas, pode passar. Agora nós vamos passar para a festa dos pães ázimos. Tem que ser rápido, porque tem muito slide, senão a gente não consegue passar, né? Aí, a festa dos pães ázimos vai dizer assim, ó, 7 dias comerão pães ázimos. Santa convocação. Santa convocação. Nenhum trabalho nesses dias, né? Você vai poder fazer, né? Festa dos pães ázimos sem fermento. Nesse dia tirarei os exércitos de vocês da terra do Egito. Foi o dia que eles fugiram do Egito, né? Será um estatuto perpétuo. Pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro dia, né? Dia 20 até o dia 21, né? Ele vai pegar ali do final do dia 14, começo do dia 15 até o dia 21. São 7 dias, né? São 7 dias, nenhum fermento.
todo aquele que comer pão levedado será eliminado do meio da congregação. Isso aqui é algo bem importante que fala do pão sobre fermento. Por quê? Porque se você for... O pão, esse pão aí é o mitzvah, né? Essa festa é a mitzvah também. E o pão é o mitzvah. Para o pão, você fazer, desde quando você põe água na massa, até quando você assa o pão, né? Põe o pão no forno e o pão ficar pronto, você tem que levar 18 minutos. Desde a hora que você põe a água, você tem que colocar a água, amassar a massa, fazer o pão, assar o pão no forno, ele demora, tem que ser 18 minutos. Se passar de 18 minutos, ele é fermentado. Né? Então, isso aqui é algo bem legal para você entender. São 18 minutos. Eu já fiz aqui um mitzvah aqui em casa, mas eu levei mais de 18 minutos. Não foi o original, não. Vai, Eliane, pode passar. Aí o pão, né? Aí aqui já em Levítico vai dizer, no dia 15, o mês, a festa do Senhor do pão sem fermento. O primeiro dia, né? Uma santa convocação, né? Não faça nenhum trabalho, né? A repetição lá do que foi de ler. Pode passar, Eliane. Depois eu vou explicar aqui uma coisa mais na frente, que agora que o texto de número, né? Aí vai dizer, né, no dia 15, né, a festa, né, comerei, né, a santa convocação, nenhum trabalho você pode fazer. Aí aqui você tem já um acréscimo. Olha o acréscimo que ele vai dizer aqui, ó. Além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Então aqui já foi acrescentado que, além de você comer os pães ázimos, você não pode deixar de fazer o holocausto contínuo. E esse holocausto contínuo aqui vai nos jogar lá para Apocalipse, porque diz que a besta ela vai cessar o holocausto contínuo. Né? Então, esse holocausto contínuo aqui, você vai ver depois que em todas as festas eles vão aparecer. Né? E a Bíblia diz lá no Apocalipse que a besta ela vai cessar o holocausto contínuo. Vai, Eliane, pode passar. O texto de Deuteronômio já vai dizer, né? Na Páscoa, vocês não devem comer pão fermentado, né? 7 dias, como um pão sem fermento, o pão da aflição. Aqui já está acrescentado que ele é o pão da aflição, né? Porque apressa vocês saírem do Egito, né? Lembrem daquele dia que saíram da terra do Egito, né? Durante os dias, né, nenhum fermento deve ser encontrado com vocês. A carne do animal... Deixa eu beber uma aguinha. Engasguei aqui, deixa eu beber uma aguinha. Pronto. Ai. Não, que eu peguei aqui um negócio e botei na boca e me engasguei. A carne do animal que vocês sacrificaram à tarde no primeiro dia, né, que é a Páscoa, né, durante 7 dias como pão sem fermento, no 7º dia haverá reunião solene ao Senhor. Não façam nenhum trabalho neste dia. Uma coisa aqui que nós temos que entender, que Israel existia 2 calendários, e até hoje existe 2 calendários diferentes. Que um é o calendário igual ao nosso, que vamos supor como se fosse o calendário gregoriano. E existia o calendário das festas. Que aí é que a galera faz a confusão, mas eu vou falar isso mais na frente, né? Porque eu nasci no dia 2 de setembro. Então, eu nasci no dia 2 de setembro. O dia 2 de setembro, né? Às vezes, esse ano ele caiu, acho que ele foi numa quinta-feira. Todo ano ele cai num dia diferente. Então, a Páscoa, os pães ázimos, todas as festas era um sábado, era um sabá. Pois eu vou explicar para vocês isso aí. Que existia o sábado normal e o sábado das festas. Que era um sábado diferente. Por isso que as pessoas... Tem muita gente que acredita que Jesus não morreu na sexta, né? Por causa que ele morreu na Páscoa, que era um sabá. Vai, Dani, pode passar, mas isso aí fica para depois. Pode passar isso aí, depois vocês vão ver, né? Que aí é um esboçozinho sobre a festa. Aí vamos ver o que é que o Novo Testamento vai falar sobre a festa dos pães ázimos, né? Aquele texto que a gente já leu, né? Não é bom
Este orgulho que vocês têm, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o fermento velho para que vocês sejam nova massa, como já de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por isto. Celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então, o que era que a festa da Páscoa está representada, né? Ou a festa dos pães asmos, né? É nós sendo limpos dos nossos pecados, né? Ele vai dizer, né? Não com o fermento da maldade. Aqui o fermento, ele vai estar representando o mal. Por isso que o fermento tinha que ser tirado. Qualquer casa que se achasse fermento, a pessoa era eliminada. Porque qualquer pessoa que é achada em pecado, né? Ele é eliminado diante de Deus, né? Aí o apóstolo Paulo está indo assim, ó, celebrem a festa de quem? Dos pães asmos. Paulo está falando aqui dos pães asmos, né? Como quem? Sem o fermento da maldade, mas com o quê? Com os asmos da sinceridade e da verdade, né? Então o fermento ali, né? Por isso que Jesus vai dizer, ó, cuidado com o fermento dos fariseus e tal, né? Por quê? Exatamente por isso, né? Para maldade. Mas depois nós vamos ver lá no Pentecoste que vai ter outro fermento lá, que vai ter um pão com fermento em Pentecoste. Aquele pão com fermento vai estar falando de outra coisa. Vai, Liane, pode passar. Paulo ele vai falar muito sobre isso. Ele vai estar falando muito sobre as festas, né? Nas suas cartas, né? Aí, segundo Coríntios 5:21, ele vai dizer, né? E aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 João 3:5, ele vai dizer, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado, né? O fermento ali é o símbolo do pecado, né? Então, ele se manifestou o quê? Para tirar o nosso pecado, quer dizer, o nosso fermento. Vai, Eliane, pode passar. Nós vamos agora entrar para as primícias, né? Primícias é maravilhoso, pode ir. Então, nós vamos ver aqui os textos da festa das primícias, né? É que ele vai dizer, né? Quando entrarem na terra que eu lhe dou e fizer a colheita, vós trarão um feixe das primícias, da colheita do sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediato após o sábado, no dia em que mover o feixe. Vocês oferecerão um cordeiro sem defeito. Olha aí. Cordeiro sem defeito novamente. E o que é que você quer? E o que é que você faz? Quando você pegava ali a sua colheita, aqueles primeiros grãos que eles amadureciam era cortado e você não comia você não usava aquele grão. Você levava. Oi? Alô? Não, alguém falou aqui. Alguém falou que fazer alguma. Ai, foi. Vou aumentar aqui. Pronto, aqui está no máximo agora, né? Então, ele pegava aquele molho, ele movia diante do Senhor. E o que era que isso significava? Que toda a colheita se tornava santa. Quer dizer, aquele molho, ele era o representante ele representava toda a colheita, toda a plantação das pessoas, né? Por isso que ele é chamado das primícias, que são as primeiras coisas, né? Hoje em dia o pessoal vamos fazer a festa das primícias para arrecadar dinheiro, não tem nada a ver, né? Aquilo, biblicamente, a festa da primícia é o quê? Para abençoar toda a colheita do povo, né? Aqui não era o dízimo, ele não estava dando o dízimo aqui, a primícia aqui era o dízimo, não. A primícia que ele estava dando aqui era o primeiro feixe para que Deus abençoasse toda a colheita. Era diferente, pode passar. E é tremenda essa festa, né? Vai, Eliane, passa. Aí, olha, vamos ver o que tem em Deuteronômio. Será uma santa convocação no dia das primícias, né? Nenhum trabalho você pode fazer nessa festa, né?
Aí vai falar aqui que é um bode para servir de expiação, e ele é o quê? Olha bem de novo, olha o que está escrito aqui, que vai ter, além do bode, além do molho que você leva, um holocausto contínuo. Lembra lá de Apocalipse, quando a besta ela vai cessar o holocausto contínuo, né? E a sua oferta de alimento, né? E diz que ele tem que ser sem defeito, né? Então aqui já tem um outro acréscimo aqui no livro de Deuteronômio, falando sobre a festa das primícias, né? Que fala de um bode e fala do holocausto contínuo. Pode passar aí, Ana. Pessoal, não está saindo a minha imagem porque meu notebook está com a câmera queimada. Vai, Liane, pode passar. Pessoal, eu não vou explicar isso aqui para vocês, tá? Porque vai dar... aqui eu tenho que parar para explicar. Porque aqui é aqueles dois calendários que eu falei. O calendário é o calendário, vamos dizer, o ordinário e o calendário das festas. Né? Então, pode passar, Eliane. Depois, se vocês quiserem, eu explico bem direitinho aqui, né? Segundo vários estudiosos, Jesus morreu na quarta e ressuscitou no domingo. Mas nós não vamos falar sobre isso. Aí, Jeremias, olha o que Jeremias vai falar aqui, ó. Aquelas primícias lá lá no Pentateuco, era primícias ali do... Né, meu Deus? Da colheita, né? Olha bem agora o que Jeremias vai falar de quem eram as primícias. Vai dizer assim, ó. Vá e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor. Né? Lembro-me de você, meu povo, da sua afeição, quando era jovem, do seu amor quando noiva, de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Olha bem, ali as primícias ali do fruto da terra, Deus agora já está dizendo que aquela primícia ali, ela simbolizava quem? O povo de Israel. O povo de Israel. Aí isso aqui é outra coisa muito grande, mas nós não vamos adentrar muito no assunto, né? Mas Deus agora já está dizendo, as primícias não era só aquela primícia ali do molho, né? Da cevada, ele era só uma tipificação de Israel, né? Que Israel era a primícia do Senhor. Né? Então vai, Eliane, pode passar. Agora nós vamos ver lá o que vai falar de primícias no Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai dizer, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o quê? Agora Cristo aqui agora aqui quem é a primícia já é Cristo. Sendo ele as primícias dos que dormem, né? Visto que a morte veio por um homem, quem é esse homem? Adão, né? Por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também serão vivificados em Cristo, né? Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha bem, né? Olha bem aqui, olha como as coisas vão se concatenando aqui nas coisas, né? A primícia lá da colheita, né? Aí Jeremias já disse que a primícia é Israel, e aqui o apóstolo Paulo já disse que Cristo é a primícia. A primícia de quem? De quem ressuscita para a vida eterna, porque outras pessoas ressuscitaram antes de Cristo, mas Cristo ele foi o primeiro que ressuscitou para não mais morrer. Então vai, Liane, pode passar. Olha o que é que João aqui vai dizer, né? E Jesus lhe respondeu, no Evangelho de João, Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem é de ser glorificado. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, né? Não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai dar o quê? Muito fruto. Se ele morre e não acontece nada, né? Se ele não morre, ele não dá fruto, mas se ele morre, dá muito fruto. Pessoal, eu estou olhando aqui o horário, eu só vou falar até a festa de Pentecostes, tá? Vamos até o Pentecostes. Aí nós vamos marcar o outro, aí nós marcamos para a próxima sexta para a gente continuar o estudo, porque é muita coisa para a gente falar aqui, e vocês estão vendo que eu estou aqui acelerado, né? Vai, Eliane, pode passar. Olha o que é esse grão de trigo, né? Em Romanos, o apóstolo Paulo ele fala muito das festas, né? Muito, muito, muito mesmo. Se as primícias são santas,
também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Quem é a primícia que é santa é Cristo. Se Cristo é santa, toda a massa é. Quem é a massa são todos nós. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor é formada por quem? Por judeus e por judeus e gentios. Né? Então ele está dizendo, ó, se as primícias são, toda a massa é santa. Toda a massa é santa. Né? Aí o que é que o Tiago vai falar? Né? Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela sua palavra da verdade. Que nós fôssemos o quê? Como primícia das suas criaturas. Aí em Apocalipse 14, o que é que vai dizer? E eles cantavam um cântico novo, né? Diante do trono, né? Dos 4 seres viventes dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os santos e, né, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro, por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Olha bem aí. Você está vendo aqui agora as primícias? O apóstolo Paulo vai dizer se as primícias são santas, toda a massa é santa. Tiago ele vai dizer, e ele nos gerou para quê? Para ser primícia das suas criaturas. Aqui o apóstolo João ele vai dizendo, né, que os 144 mil são primícias. Aí você pode me perguntar, nós não vamos falar sobre 144 mil, mas eu vou dizer aqui uma coisinha bem interessante para você. Os 144 mil aqui, para você entender os 144 mil, você tem que fazer 2 continhas. Você pega aí no seu celular ou no seu computador e você bota assim, o homem ele tem que trabalhar quantos dias na semana? Quantos dias na semana o homem tem que trabalhar? 6 dias, né? Quantas horas tem um dia? 24 horas. Agora você multiplica 24 vezes 6 e vê quanto dá. 24 vezes 6 e vê quanto é que dá. Se você multiplicar 24 vezes 6, vai dar 144. Ok? Vamos fazer agora a segunda conta. Deus disse para o povo de Israel que eles iam passar 400 anos no cativeiro, né? Lá do Egito. Eles passaram 430, mas Deus disse que era 400. O calendário judaico ele é diferente do nosso, ele tem 5 dias a menos. Se você pegar o 400 e você multiplicar pelo 360, sabe quanto é que vai dar? 144 mil. 144 mil está falando de muita coisa, não é só de 12 de cada tribo não, tá, minha gente? Se você for lá para o Templo de Salomão, é para você ficar doido mesmo, isso aqui agora, tá? Se você for lá para o Templo de Salomão, quando Salomão institui lá os cantores, as pessoas tudo para cuidar do templo, era aquele tempo, o templo funcionava 24 horas por dia, porque tinha os cantores, tinha os sacerdotes, tinha os levitas, tinha um monte de gente. 144 mil trabalhava de dia e 144 mil trabalhava à noite. Então, 144 mil vai falar de muita coisa. Ele vai falar de uma totalidade, vai falar da totalidade do trabalho do homem, vai falar de muitas coisas. Nós não vamos ver. Isso é só para você ter um pouquinho aqui de noção de que como esse 144 mil aqui é bem interessante. Vai, Liane, passa aí. Nós vamos agora para outra festa, né, que é o Pentecostes. Então, a gente vai parar em Pentecostes, se der, semana que vem a gente faz, né? Aí, o que é que Levítico vai falar sobre o Pentecostes? Conta em 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, né? Que é isso aqui, a gente tinha que fazer o dia imediatamente após o sábado, que é o primeiro dia da semana para o povo de Israel, para nós é o domingo, né? Então, a partir daquele domingo, você contava 7 semanas, a partir do dia da primícia, né? Você contava de domingo a sábado uma semana, de domingo a sábado outra, isso aí ia contando. Até o dia que vem do 7º sábado. Contem 50 dias. Então, apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães. Isso aqui é tremendo, pessoal, tá? Isso aqui é tremendo, né? Tragam 2 pães, né? Aí tragam um bode como oferta pelo pecado, né? Aí o pão, olha o que é o pão. É o pão das primícias, movido diante do Senhor. Então esse pão aqui, né? Lá eles moveram os feixes diante do Senhor. Agora eles vão mover o pão. O pão ele é tirado da onde? Das primícias. Você lembra daquele molho lá que eles levam e eles movem diante lá do sacerdote, né? Daquele molho das primícias, eles vão fazer 2 pães.
né? E aqui também ninguém pode trabalhar, né? Por quê? Porque ele é um feriado, é um Shabá, né? E ele é o estatuto perpétuo, né? E esses pães, eles são da colheita da terra. Vai, Liane, pode passar. Esses pães, eles são primícias do Senhor, né? Liane? Olha o que é que vai dizer em Deuteronômio. Contem 7 semanas, né? Quando começarem a fazer a colheita, né? Iniciar a contagem das 7 semanas, né? Celebre a festa das semanas. Essa aqui também, em alguns textos da Bíblia, vai dizer a contagem do Homer. A contagem do Homer são as contagens das 7 semanas, né? A festa das semanas ao Senhor Deus com ofertas voluntárias, trazidas por vocês, segundo o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado. Aí aqui já tem um acréscimo. Alegrem-se, né? A festa da semana manda nos alegrar, né? Diante do Senhor, seu Deus. Vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, o levita que mora com vocês, né? O estrangeiro, o órfão, a viúva, a cambada todinha, né? No lugar que o Senhor, né, seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Celebrem, né, de que vocês foram escravos no Egito. Né? Então, aqui, Deus está dizendo, olha, quando é que a festa de Pentecostes ela tem que ser celebrada? Aí, aqui no Deuteronômio já tem um acréscimo, né? Ele vai dizer, né, quando vocês entrarem na terra, né, que vocês celebrarem a Páscoa, pães asmos, as primícias, vocês contam 50 dias, né? E a festa tem que ser celebrada onde? Naquele lugar que Deus escolheu. Né? Que Deus escolheu. Vai, Liane, passa aí. Pode passar. Aqui já é um acréscimo que não tem, né? Lá. Nos outros textos. Pode passar isso aí, pode passar esse texto, e depois vocês vão ler. Né? Aí aqui vai... Não, Liane, tu passou demais agora. Volta aí. Volta um slide aí, por favor. Pronto. Então, esses pães que eram levados aí, né? E esses pães que eles eram levados, como eles eram feitos? Eles eram feitos com azeite e com fermento. Por quê? Porque eles tinham que levedar, né? Então, aqueles pães, aquelas duas massas, né? Daquela primícia, ele pegava, dividia a massa no meio e fazia 2 pães. Esse pão, diferente daquele pão lá da festa dos pães asmos, né, que tinha que ser feito rapidamente, que não podia fermentar e tal, esse pão ele era feito mais delicadamente, né? Ele ia azeite, ele ia fermento. Aí o que é que isso nos fala, né? Se você for pensar bem, lá no tabernáculo existia uma mesa que tinha 12 pães, né? Uma mesa que tinha 12 pães, que cada pão simbolizava uma das tribos de Israel. Mas aqui esse pão só é 2. Mas por que esse pão só é 2? Porque você tem que ir lá para Jeroboão. Você tem que ir lá para Roboão. Quando Roboão, Deus rasga ali de Roboão, né? Salomão morre, Deus chega para Salomão no final da sua vida e diz assim, ó, porque tu adoraste outros deuses, porque tu se corrompeu, eu, por amor a Davi, eu não vou tirar o reino de ti, mas eu vou tirar do teu filho. Então, ali, Deus divide o reino. Deus divide o reino em casa de Judá e casa de Israel. Esses pães também, ele vai falar de Moisés e Elias. Esses 2 pães aí, ele vai falar do Antigo e do Novo Testamento. Esses pães, eles vão também falar das 2 oliveiras lá de Zacarias. Esse pão também vai estar representando as 2 testemunhas do Apocalipse, né? E esse pão ele vai estar representando também a igreja, né? Que ela é formada de judeus e de gentios, né? De judeus e gentios. Se você for ver lá no texto que a gente leu, ele vai dizer, né? Que naquele dia tem que celebrar o quê? O pai, a mãe, o filho, né, o escravo, o estrangeiro. Quando você vai lá para o livro do profeta Joel, que vai falar sobre o derramado do Espírito Santo, o que é que o profeta Joel vai falar? É que nos últimos dias, Deus derramaria o Espírito sobre quem?
sobre toda a carne, sobre o pai, sobre a mãe, sobre o filho, sobre a filha, sobre o escravo, né? É o que Joel está profetizando, é o que Deus está falando aqui na festa do Pentecoste. Celebrem, alegrem-se diante de Deus, né? Aí aqui é o texto que a gente vai ver que é o primeiro Pentecoste. Quando é que o primeiro Pentecoste aconteceu? O primeiro Pentecoste ele aconteceu, né? Isso aqui é um estudo que os judeus fazem, tá, irmão? Não tem na Bíblia. É um estudo que os judeus fazem. Mas vamos ver aqui, diz assim, ó. No dia que se completaram 3 meses, que os filhos de Israel saíram do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Né? Aí vai dizer, aí o que é que vai dizer? Né? Depois que saíram, né, entraram no deserto do Sinai, Israel ficou diante do monte, né? Ali do monte que era o Monte Sinai. Né? Vocês que viram o que eu fiz no Egito, né? Transportei sobre asas de águia. Olha que as asas de águia que a gente vai remeter lá para o Apocalipse, né? Que a mulher ela tem asas de águia, né? Trouxe para junto de mim, né? Aí vai falar da aliança, né? Vai falar, vocês são o que? O meu tesouro pessoal dentre todas as nações, né? O reino de sacerdote, uma nação santa. O apóstolo Pedro também vai usar esse texto lá na sua carta, né? Aí olha o que é que Deus vai falar, diz assim, ó, consagram-se hoje e amanhã, né? Lava as suas vestes, né? No terceiro dia, neste dia o Senhor descerá sobre o monte à vista de todo o povo. Preparem-se para o terceiro dia. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, raio, densas nuvens cobriu o monte, trombetas, trombeta ressoou fortemente. Eles tremeram de medo, né? Aí vai dizer, eles tremeram de medo. Moisés levou o povo para falar, né, do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram em pé, né, no monte. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre eles. Olha aqui, como foi que Deus desceu sobre o monte? Como é que Deus desceu sobre o Monte Sinai? Ele desce sobre o Monte Sinai como o quê? Como chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, né? E ao som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus, né, respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte e chamou Moisés para o alto da montanha e Moisés subiu. Então, aqui é um texto aqui tremendo. Agora, nós vamos ver aqui no versículo 1, vai dizer assim, ó, no dia em que se completaram 3 meses. Então, vamos ver aqui, vamos fazer agora aqui uma contagem. A Páscoa ela acontecia onde? Ela acontecia quando? A Páscoa ela acontecia no dia 14 do primeiro mês. Né? O pães asmo no dia 15, né? E a primícia era no primeiro dia após o sábado, né? Quer dizer, após o sábado, porque há o sábado da festa e o sábado do calendário normal. Esse primeiro dia depois do sábado não era o sábado da festa, não era o sábado do dia dos pães asmos, era o sábado do calendário normal, né? Vamos dizer, do calendário ordinário. Então, mas nós pegarmos aí desde o dia da expiação, desde o dia dos pães asmos, né, no sábado, ali, no outro dia que era domingo, se você contar até o final do mês, vai dar 15. Né? Se você contar mais um mês, né, vai dar mais de 30 dias, vai dar 45 dias. Né? Aí diz que Moisés subiu um monte, né? Vai dar ali 46, 47 dias. Né? Deus vai descer o quê? No terceiro dia. Então, se você for fazer a contagem, né, ele vai dar mais ou menos, no dia que Deus desce no monte para falar com o povo, 50 dias depois. Por isso que muitos judeus eles acreditam que o primeiro Pentecoste, né? Isso aí são os judeus, não são os judeus cristãos, não, são os judeus mesmo do ortodoxo. Eles acreditam que o primeiro Pentecoste aconteceu quando Deus fala com o povo. Por isso que na festa de Pentecoste é celebrado a entrega das tábuas para Moisés. Estou entendendo aqui a contagem, né, dos dias, né? Então aqui é o primeiro dia, mas olha o que é que esse dia tem.
a terremoto, a voz, a trovão, a trombeta. Foi um dia assim tremendo. Vai, Eliane, pode passar. Aí nós vamos ver aqui o salmo, né? Esse salmo é muito bonito, todo mundo lê, né? Que diz que a voz do Senhor produz o quê? Chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o quê? O deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O que é que o salmista está remetendo aqui? Ele está remetendo lá o dia onde Deus entrega as tábuas, né? Então ele diz que a voz de Deus é como uma chama de fogo. A voz de Deus, ela faz tremer o deserto. Em Hebreus, no capítulo 12, vai dizer, né? Porque não chegamos ao monte palpável, né? Qual era o monte palpável? O Monte Sinai, né? Aceso em fogo e escuridão, e a brasas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, aos quais que ouviram, pediram para que ele não falassem mais, porque não podiam suportar, né, o que se lhe mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado por um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou assustado e tremendo. Mas chegaste aqui ao Monte Sião, né? E à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que está escrita no céu, e o Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos santos justos, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que Abel. Então, aqui o escritor de Hebreus, ele está dizendo assim: olha, nós não chegamos ao monte lá que fumega, mas nós chegamos a Sião. Eu sei assim, mas qual a diferença do monte lá para Sião? Aí você tem que ir lá para o capítulo 4, ou ao capítulo 3, ou ao capítulo 4 de Gálatas, quando Paulo vai falar que a Jerusalém terrena, ela vai falar da Jerusalém celeste, que é o Monte Sinai, né? que ele vai comparar a Jerusalém terrena com a Agar. Mas ele diz que a Jerusalém o espiritual, o Monte Sião. Que o Monte Sião é Sara. Né? O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo está dizendo assim, que não é agora pelo sangue. Por quê? Porque o primogênito era Ismael. Agora não é mais pelo sangue. Não é mais pela circuncisão. Não é mais pelo obedecer à lei. Agora é por Cristo. É pela promessa. Né? É por isso que os judeus odiavam Paulo. Porque Paulo dizia: agora vocês não são mais salvos simplesmente por causa do sangue. Mas agora vocês são salvos se vocês creem em Cristo. É pela promessa. Né? Então, vai, Liane, pode passar. Não vou mudar aqui, eu vou para outro assunto. Em Deuteronômios vai dizer, né? Chegando o dia de Pentecoste, aqui já tem alguns acréscimos, né? Estavam todos reunidos. E, na realidade, isso aqui não é Deuteronômio, isso aqui é Atos. Atos capítulo 2, né? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. De repente, veio do céu um som de um vento muito forte e encheu toda a casa ao qual estava. E viram que parecia línguas de fogo. Vocês lembram lá das chamas de fogo, né? Que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, quer dizer, foi um barulho tão grande, né? Que eles estavam ali fazendo, né? Que eles começaram a ver: barulho é esse? Que coisa ensurdecedora é essa, né? Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônito e maravilhado, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens? Então, como os ouvimos falar cada um de nós em sua própria língua materna? Né? Então, aqui, né, você vê que o dia de Pentecostes aqui é muito parecido com o dia com o dia que Deus desce lá e dá a lei. Por isso que os judeus, eles acreditam que foi no dia de Pentecostes que Deus deu a lei
para o povo de Deus, né? Aqui no dia de Pentecostes também é o quê? Um descer, que é de chamas de fogo, né? De som, de zunido, de tremor, né? De barulho, né? Porque o dia de Pentecostes aqui, aquele dia lá que Deus desce no monte para falar com o povo, né? E diz, olha, vocês são reis, vocês são sacerdotes, né? Vocês são nação santa, né? Agora aqui há um novo descer, né? Mas agora não é Deus que desce, agora é o Espírito Santo que desce também como em forma de chama de fogo, né? Pode passar aí. Pessoal, eu sei que está corrido, porque senão é muita coisa para a gente falar, sabe? Olha o que é que está escrito em Atos 1:8, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o que é que Deus diz lá para o povo quando Deus desce lá no monte? Ele diz assim, ó, e vocês serão o quê? Reis e sacerdotes. Ali não era para ser a tribo de Levi rei e sacerdote, ali era para ser toda a nação rei e sacerdote. Agora, você imagina toda uma nação, todas as tribos de Israel, se elas fossem reis e sacerdotes, eles não seriam reis e sacerdotes para eles mesmos. Eles tinham que ser reis e sacerdotes para as nações. Eles tinham que ser reis e sacerdotes para as nações. Né? Por isso que Jeremias vai dizer que Israel Israel era o meu primogênito. Se Israel, como nação, era o primogênito de Deus, né? O primogênito quer dizer o primeiro, então haveria outras nações. É por isso, irmãos, que há um ensinamento que eu gosto muito que fala sobre as duas casas. Se você não entende as profecias. Porque quando a Bíblia ela vai falar, lá em Gênesis, quando ela vai chegar para Abraão, diz assim, Abraão, de ti sairá uma nação e multidão de nações. Deus vai falar para Isaac, Isaac, de ti sairá uma nação e multidão de nações. Deus vai chegar para Jacó e vai dizer, Jacó, de ti sairá uma nação e uma multidão de nação. Aí, quando Jacó ele se encontra com Efraim, a palavra Efraim, né, quando Deus vai falar ali com ele no capítulo 48, né, de Gênesis, quando Deus vai abençoar Efraim, né, que quando Jacó vai abençoar Efraim, que Jacó ele inverte as mãos, ele coloca a mão direita na cabeça de Efraim, que está à sua esquerda, e a mão esquerda na cabeça lá do outro, né, que era para ele, e José diz assim, ó, não, meu pai, você está errado, é o Manassés que é o primeiro. E olha o que é que Jacó ele vai dizer, eu sei. Ele também será um grande povo. Mas o Efraim, ele será o quê? Uma multidão de nações. Se você pregar a Bíblia e você for clicar ali no Strong, né, se você pegar que tinha aquela Bíblia lá de letra Strong e você clicar, o que vai aparecer ali naquela multidão de nações, ou então, em outras versões vai dizer assim, né? E eles serão como peixes sobre a terra. São três versões para aquela palavra que Jacó vai dar para José e para Efraim. Ele vai dizer, eles serão uma multidão de nações, eles serão como peixes na terra, né? Por isso que Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, porque Jesus está citando essa bênção. Em outra palavra ali que Deus vai dar, que pode ser traduzida, que talvez seja a melhor tradução de todas, e Efraim será a plenitude dos gentios. Pode procurar na sua Bíblia do Strong. Pode procurar aí, se você tiver o aplicativo aí, o My Bible, se você tiver como acessar uma Bíblia com letra Strong, quando você clicar ali nessa palavra lá, ele vai dizer, e Efraim será a plenitude dos gentios. Né? Por isso que uma outra ensino aqui, não dá nem para a gente correr aqui não. Né? Mas por isso que ele vai dizer aqui, né? E vocês receberão o poder de ser o Espírito Santo sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Por que Deus está falando isso? Porque Deus aqui, porque o apóstolo Pedro, ele vai dizer lá na sua carta, diz assim, e que o Senhor, ele nos fez reis e sacerdotes. Ele diz, agora nós somos os reis e os sacerdotes. Quando a gente vai lá para Apocalipse, vai dizer que nós reinaremos com o Senhor. Né? Então, essas festas, elas são proféticas, porque essas festas, ela não está nos apontando, né, para Cristo. Até agora, essas festas que nós vimos, todas já aconteceram. Cristo já morreu,
Cristo já levou os nossos pecados, Cristo é a nossa primícia, e o Espírito Santo já caiu. O próximo, né, quando a gente for ver, né, quando a gente for ver as próximas 3 festas, elas são tremendas, porque as próximas 3 festas vai falar sobre as trombetas. Né? Quando você vai estudar sobre as trombetas, né, sobre que é o Yom Teru ou Rosh Hashanah, né, aí você for estudar sobre o dia da expiação, que é o Yom Kippur, e quando a gente vai estudar sobre os tabernáculos lá, né, você vai ver que no meio dessas festas aí, né, no dia da expiação, também nós vamos estudar sobre o ano do jubileu, que é a mesma contagem de 7 vezes 7 semanas, só que é 7 vezes 7 semanas de anos. Aí nós vamos entender, quando a gente entende o ano do jubileu, que é o ano da libertação, que o ano do jubileu vai cair na festa da expiação, que a gente vai entender quando o apóstolo Paulo vai falar assim, no tocar da última trombeta. Aí você vai para outra semana, porque não deu tempo de a gente falar o tocar da última trombeta, qual era a última trombeta que tocava? Era a trombeta do jubileu, que era tocada de 50 em 50 anos, né? Que é tocado no dia da expiação. Então, um ensinamento tremendo que a gente vai estar. Né? Eu sei que eu tive que correr aqui hoje, porque era muita coisa para falar. Na realidade, eu teria, para o estudo ficar bem legal, eu teria que falar na faixa de 1 hora sobre cada festa, mas como eu não quero alongar muito o estudo, né? Eu também não quero que vocês dependam de mim, eu vou passar os PDF para vocês, e vocês podem pegar o texto, vocês podem estudar, e depois vocês podem acrescentar outras coisas a mais que vocês vão estudando, vocês vão aprendendo, né? Mas eu quis só dar para vocês uma base de como aquelas festas elas são proféticas, né? Como aqueles textos, né? Quando você lê, né? Nós estamos fazendo a leitura, todo dia a gente está fazendo a leitura da Bíblia, né? Então a gente vai vendo, quando a gente lê, poxa, nesse dia eu li e falou isso aí, eu peguei duas vezes o mesmo texto, né? Eu e o Tião, né? Que era o texto de quando o Irão ele constrói o tabernáculo, né? Ele constrói o templo, né? E eu peguei em Reis, eu peguei em Crônicas, e o que está escrito em Reis, está escrito em Crônicas, tem diferença, né? Naquilo que está falado, né? Que é o que? São acréscimos que é dado, porque Crônicas foi escrito lá, acho que provavelmente por Esdras, né? Então ali já tem alguns acréscimos que Esdras colocou, né? Então, quando a gente vai pegando os textos, a gente vai vendo, né? Como ali com a Páscoa, né? O estrangeiro pode comer. Quando a gente vai ler depois, ele vai dizer que o impuro pode comer. Quando você vai ler novamente, ele vai dizer que ela tem que ser celebrada no lugar onde Deus escolheu. Se você ler só um texto, você não vai ter toda a revelação, né, do que Deus estava falando, né? E da mesma forma as outras festas. Então, se der certo, na próxima sexta-feira, a gente vai falar sobre as outras 3 festas, né? Para que essas 3 festas elas ainda não aconteceram. Então, as festas é o calendário profético de Deus, né? Ontem foi o Yom Kippur, né? Lá em Israel, né? Ontem foi o Yom Kippur. E só para a gente encerrar, né? Já estou quase uma hora e meia, né? Sobre essas festas que vai ter, né? Uma coisa assim bem interessante, eu vou falar semana que vem, mas só para deixar vocês aqui aqui sabe para a semana que vem sobre as festas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone, que eu não estou vendo aqui os comentários, não. Então você pode abrir o microfone aí e perguntar. Sobre a festa lá das trombetas, algo assim bem interessante, é que o povo judeu, quando estava a festa, que a festa é um calendário lunar, né? Essas festas do Senhor são um calendário lunar, eles são sábado. Cada festa dessa é um sábado, porque é uma santa convocação, né? E na festa lá dos pães asmos são 2 sábados, que é um sábado no primeiro dia e um sábado no último dia, né? Que são 2 santas convocações, né? E no meio desses 2 sábados ainda tem o sábado do calendário normal, né? Que dá o primeiro dia da semana, que vai dar a festa das primícias. Por isso que às vezes é difícil entender a Bíblia, né? Se você não entende isso. Mas uma coisa bem interessante é que, como é um calendário lunar, né? Quando era o dia das trombetas, que era acontecer em Israel, o rei ele saía, ele ia para um lugar onde ninguém sabia. E ele passava de 2 a 3 dias sumido, né, da vista do povo. Então, quando uma pessoa ele ficava olhando para o céu, quando ele via no céu a lua nova, ele pegava a trombeta e começava a tocar. Que nós vamos aprender na semana que vem, né, que no primeiro dia da festa da trombeta,
a festa era tocada o dia inteiro. Você imagina o dia inteiro a pessoa tocando trombeta, né? Era assim, né? Então, o que era que acontecia? As pessoas começavam a tocar a trombeta. O rei, ele ouvia as trombetas, ele dizia assim, o Rosh Hashanah, está na hora de eu voltar. Né? Estou entendendo o que eu estou falando, né? Embora que Jesus ele não vai voltar na festa das trombetas, ele vai voltar lá no Yom Kippur, que nós vamos estar depois. Mas ali era o chamamento, né? Era o chamamento para o rei, né? Na festa das trombetas, o chamamento para que o rei retorne. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Fale agora ou se cale para sempre. Ninguém quer falar? Se ninguém quiser falar, nós vamos encerrar, porque daqui a pouco vai ter a leitura bíblica, né? 9 horas. Então, Oi, Edsonzinho, boa noite. Oi, boa noite. É minha irmã, tá? Por isso que ela me chama de Edsonzinho, mas eu tenho 1,80 m, tá? Vai, fala. Eu queria perguntar por que tem aquele site que a gente assiste, né, o Café Torá, e também eu já vi, e também tem hinos, e também tem, como é que diz? Em Apocalipse, que quando Jesus Cristo vir, a gente ouvirá o soar da trombeta. E como é que fica? Vai tocar ou não vai tocar a trombeta quando Jesus Cristo vir? Vai tocar. Mas é a última trombeta. A gente vai estudar isso quando a gente for estudar as festas das trombetas e o Yom Kippur. Na verdade, quando a gente for ver a parte que fala sobre o jubileu, né? Mas se você for ver na Bíblia, a trombeta é a voz do arcanjo, né? Que o apóstolo Paulo vai falar. Mas vai tocar, com certeza. Alguém mais tem alguma pergunta? Fale, pergunte aí. Pessoal, aproveite e tire as suas dúvidas. Pessoal, eu tenho uma dúvida, eu não entendi uma coisa. Pergunta aí. É uma bobeira, mas é assim, de bobeira em bobeira que a gente vai aprendendo, né? Eu não estava participando mais cedo, aliás, faz tempo que eu estou assistindo, eu não estava ouvindo, porque está baixo, eu estou ouvindo agora porque eu botei fone. Ah, tá certo. Então, alguém tem alguma pergunta para fazer? Se não tiver, a gente vai parar por aqui. Né? Pergunta aí. Pergunta aqui no... Abre o microfone e pergunta, que eu não estou vendo aqui o chat, tá? Isso aí é a ideia que a gente tem do calendário bíblico, né? Das festas. Né? As festas, elas são proféticas. Né? Se você não entende as festas, você não vai entender a Bíblia. Você não vai entender a Bíblia, porque as festas, elas estão espalhadas em todo. Quando você vai para Apocalipse, minha gente, o Apocalipse Apocalipse são 3 festas. O Apocalipse são 3 festas. Vai ser a festa das trombetas, a expiação e o tabernáculo. O Apocalipse ele vai começar Jesus, quando João diz, eu ouvi uma voz como a voz de quê? De trombeta. Quando ele olha, ele vê Jesus vestido com a roupa do sumo sacerdote, todo de branco. Né? Aquela roupa branca que Jesus está usando ali, era a roupa do sacerdote no dia no dia da expiação, né? Durante o ano todo ele usava roupa colorida. No dia da expiação ele usava roupa branca. E quando você vai lá para o final de Apocalipse, nós vamos ver a gente vai encontrar ali no capítulo 7 de Apocalipse as pessoas com palmas nas mãos. A gente vai ver que as palmas nas mãos, como era que o povo celebrava a festa das cabanas com palmeiras. Então o Apocalipse todo é as festas, os ais, as trombetas e os cálices da ira de Deus acontecendo. Né? Então, tudo está dentro dessas últimas 3 festas do Senhor. Amém? Se ninguém quiser falar, eu vou encerrar por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Não? Então, pronto. Então, nós vamos encerrar. Carolina? Oi, quem quer falar? Oi? Eu. Baixa só um pouquinho do microfone, para não dar microfonia. Ou então desliga. Boa noite, pessoal. Uma alegria ter todo mundo aqui. Essa ideia desse estudo, ele surgiu na nossa salinha de oração. A gente tem uma sala de oração no Telegram. O nome da nossa sala é Dunamis Friends. Então, quem não está na nossa salinha de oração,
A gente está convidando, a gente tem vários turnos de oração. A gente tem turno de oração às 7h10, comandado pela Liane. A gente tem turno de oração dia de terça e de quinta, às 15 horas, comandados pela Lígia. E a gente tem também turno de oração às 18 horas comigo. A gente também tem outros momentos e outros canais de oração. A gente ora no Telegram. A Renata está nas quintas-feiras, às 22. Discord. No Discord, perdão. Discord. E a Laura também está no Discord, não é, Laura? Se eu não estou enganada. A Laura puxa a oração, se eu não me engano, é 5h30 do sábado. E a gente também tem oração diariamente, aliás, de segunda a sexta, no Instagram, a oração da manhã. Então, esse momento surgiu dos nossos turnos de oração. E aí a gente está ampliando com esses tempos de estudo, né? Então, fico muito feliz por ver esse mover de oração se ampliando. Quero convidar todo mundo que ainda não faz parte desse mover de oração a entrar conosco nesse movimento. O Senhor tem feito coisas maravilhosas. Todo dia a gente tem um testemunho do Senhor. O Senhor tem curado, o Senhor tem transformado pessoas, o Senhor tem libertado pessoas. Desliga o teu microfone, está dando microfonia. Tá desligado, meu. Tá, não, que eu estou te ouvindo aqui. Porque ele acabou de abrir, né? Ó, acho que a Carol abriu aí. Pronto. Isso, sábado, 6 horas, a Laura no Discord. Então, assim, a gente queria convidar vocês, né, encorajar vocês, incentivar vocês a orarem, né, a terem tempo de oração. E não somente oração, a gente ora e a gente lê a palavra, né? Na sala da Aliane, de 7h10, elas estão lendo Romanos, né, bem devagarzinho. Na nossa sala, às 18 horas, a gente está lendo Romanos também, um capítulo por dia. Na sala das 15 horas, as meninas voltaram para ler Gênesis, porque a gente tem também o momento da leitura bíblica diária no Instagram, todo dia às 21 horas. A gente está lá lendo a Bíblia. Tudo começou daí, né? O Senhor começou a colocar ações no nosso coração e unir um grupo de pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo, inclusive, né? Tem pessoas de fora do Brasil que caminham conosco em oração. E aí, em oração não, em leitura bíblica, todos os dias no nosso Instagram, do Names Project. O nosso Instagram é um Instagram compartilhado, de vários líderes, uma liderança coletiva. A nossa leitura bíblica, ela é compartilhada, a gente está sempre de duplas, de trios, de quádruplas. E, assim, tem sido bem bacana. Eu queria convidar quem ainda não está caminhando conosco na leitura bíblica e na oração, né? Dia 3 de outubro, perdão, a gente vai estar começando o Novo Testamento, começando no dia 3, que é um domingo, e indo até o dia 31 de dezembro. E a gente vai ler a Bíblia, né? Começamos esse ano e vai continuar lendo no ano que vem. A gente continua a leitura bíblica online no Instagram, para que várias pessoas aí possam participar desse momento, né? Se firmarem mais, conhecerem mais a Cristo. Acho que esse é o nosso maior objetivo. Que as pessoas conheçam mais a Cristo, que as pessoas se aproximem mais desse relacionamento genuíno e sincero com Cristo. Então, eu queria convidar, encorajar vocês que não estão ainda nessa caminhada a se juntar a nós, né, na realização desse sonho que é de Deus, né? O coração de Deus nos impulsionou, nos trouxe esse sonho. O Senhor falou conosco, com um grupo de mais de 25 pessoas, e tem acontecido todos os dias, tanto o mover de oração, quanto o mover da leitura bíblica, certo? Muito bom esses momentos. Estava dizendo para o Edson, seria bom se a cada semana a gente lesse uma festa, porque é muito assunto, muita coisa que a gente, às vezes, não aprende nas nossas igrejas, não aprende como deveria, não celebra, né? Eu digo muito para o Edson, que eu acho que a gente deveria celebrar essas festas também, não por uma religiosidade, não por um rito, né? Porque muitas vezes a gente está celebrando festas como um rito. A nossa Páscoa é uma Páscoa diferente, o nosso Natal é um Natal diferente, enfim. Mas celebrar essas festas
alinhadas com a vontade do Senhor, com o centro da vontade do Senhor. Então, eu queria convidar vocês aí para estarem caminhando com a gente. Amém? Amém. Pronto, Edson. Pois pronto, pessoal. Vamos encerrar, né, por hoje. A Carol vai orar. Ora aí, Carol. Deus, obrigado por dia abençoe as pessoas de cada casa que está aqui no negócio. Em nome de Jesus, amém. Amém. A Carol orou. Então, pessoal, sábado que vem... sábado. Sexta-feira a gente continua, tá? Shabbat shalom para vocês e até daqui a pouco na leitura bíblica.